começar a nossa semana já trabalhando no nosso emocional, começar a semana bem. A Michele já está aqui conosco. Michele Juliane, seja bem-vinda ao Jornal da Mix, a nossa colunista. Bom dia, Brenda. Bom dia, João. Tudo bem? Tudo maravilha. Seguinte, final de semana, tem gente que volta zen na segunda-feira, volta com tudo assim, tranquilíssimo, descansado. E tem gente que começa a segunda já com um pezinho na treta. Por quê? Final de semana, o que acontece? Reúne a família, aqueles almoços de domingo, e nem todo mundo se dá bem com todo mundo, e é aí que o bicho pega fogo. Tem gente que já arranjou encrenca nesse final de semana, já começou a semana inteira ali, brigado com pai, mãe, irmão, cachorro, papagaio. Como é que a gente faz pra lidar com essas crises familiares? Porque elas não se constroem do dia pra noite, né, Michele? Não. E parece muito básico, mas toda crise começa com falta de diálogo. As pessoas não conversam. Elas defendem o seu ponto de vista até o fim e também não sabem ouvir, não sabem falar e não sabem ouvir. Como é que a gente faz nessa questão? Porque, assim, diálogo é uma construção, relacionamento é uma construção. Tem família que, ao longo da vida, não criou esse vínculo. E agora fica muito mais difícil fazer esse estreitamento. E aí, quando vem uma palavra errada, quando vem uma frase mal colocada, é o suficiente para começar aquela briga generalizada dentro de casa, né? Sim, a crise ela parte de um problema. E se a gente não olha para o problema, ele continua batendo na porta. Não adianta ignorar, varrer para baixo do tapete. O problema tá aí, ele vai insistir até que ele seja resolvido. Então, como que a gente começa a resolver um problema? Conversando, colocando na mesa, vamos falar disso. Só que isso é um exercício. A gente precisa aprender a escutar também, né? O que a gente mais vê? São esses pais, por exemplo, querendo se realizar nos filhos, e não entendendo que são pessoas diferentes que têm os seus próprios sonhos. E aí isso vai criando um distanciamento. Então, esses filhos, eles não são escutados e eles procuram apoio fora de casa. No videogame, na televisão, fica fechado dentro do quarto, fica mais tempo fora de casa do que dentro de casa. E aí, esse distanciamento vai ficando cada vez maior, vira um abismo, né? E a gente tem várias questões, como você colocou, que tem essa raiz, né? Do o que eu quero pro meu filho, ou o que eu quero pro meu irmão, ou o que eu quero pro meu parente ali, que pra mim parece tão óbvio. Parece, gente, a escolha certa é essa. Como você está tomando um caminho diferente? Seja no relacionamento, seja no curso que você escolheu pra faculdade, seja no trabalho, enfim. Pra mim parece muito clara a decisão, mas pra aquela pessoa não tem nada a ver. E eu não consigo entender isso. A raiz de todos os males está ali, né? A gente querer colocar no outro um desejo que é nosso, e ele tem uma estrutura diferente, uma bagagem diferente, desejos diferentes, né? Com certeza. E a gente tem dificuldade de entender que o outro é diferente da gente, né? Então a gente tenta colocar a nossa expectativa, nossos sonhos, as nossas decisões em cima de uma pessoa que tem uma construção completamente diferente, né? E a gente não consegue ouvir. A gente tá tão apegado àquilo que a gente acha que é certo, que a gente tem muita dificuldade de escutar o outro, o que o outro quer, quais são os referenciais, né? Como é que a gente faz, então, para começar a quebrar essas barreiras? Michele, você já falou, diálogo é essencial, mas tem gente que não quer conversar, que tá destreinada nisso, que, não quero falar sobre isso, e deixa embaixo do tapete mesmo. Aí eu tenho que começar também a não levar tudo isso pra dentro de mim, né? Escutar e deixar quieto, falar, tudo bem, então não vamos falar, mas não vamos estressar por isso, né? Eu acho que a primeira iniciativa que a gente pode ter é perguntar como o outro se sente. Como você tá se sentindo com isso? Né? Ao invés de já inserir uma opinião. Né? Como você tá se sentindo hoje? Como que você está lidando com essa questão? Como estão as coisas para você agora? Isso é muito legal, e quando a gente vê que, de repente, a nossa bagagem que a gente trouxe, do lar que a gente veio, não foi tão bacana, e a gente consegue identificar isso nos relacionamentos anteriores, alguns com mais dificuldade em trabalhá-los, alguns com uma brecha maior que a gente encontra, mas quando a gente vai construir a nossa família, por exemplo, casei, tô com os meus filhos pequenos ali, ou adolescentes, e entrando numa fase que eu sei que pra mim foi muito difícil lidar com os meus pais,
a gente já sabe que decisões, então, não tomar, que caminho seguir diferente, né? E é muito importante a gente não tentar compensar uma coisa com outra, né? Então, não sei falar sobre isso, deixa eu calar a boca dele aqui com os presentes, deixa eu calar a boca aqui com outra coisa. Não, vou deixar ele fazer isso, vou liberar geral, pra não ter que tocar no assunto. Isso é muito perigoso, né, Michele? É perigosíssimo, né? A gente trabalha... a gente desenvolve nesse filho uma insegurança ou um estilo de vida de barganha, né? Então, se eu errar, tá tudo bem, porque alguém vai limpar a caca que eu fiz ali. Exatamente. Então, não é o caminho. Você tentar compensar isso, né? Tá ali, o elefante branco tá na sala, tem que olhar pra ele, tem que falar disso. E aí, como que a gente consegue conversar, né? A gente precisa de tempo de qualidade, né? Hoje em dia as pessoas não têm tempo de qualidade. Então, todo mundo, cada um no seu celular, cada um no seu quarto. E esse momento em família que se perde, né? Daí quando junta, naquele almoço de domingo... Viram vários estranhos no mesmo ambiente. Exatamente, não sabem conversar, não se conhecem, né? Então a gente precisa se dedicar a conhecer aquela pessoa que mora com a gente. O irmão, a avó, o primo, o pai, a mãe. Me conta a sua história, o que você faz, o que você gosta, né? Geralmente os pais, quando os filhos entram no carro, né, da escola, perguntam, e aí? Como foi seu dia? Pergunta como você tá se sentindo hoje. Como foi seu dia? Você se divertiu? Você tá triste? Você tá bem? Como que é pra você? Isso abre uma janela impressionante. Saber, né? Realmente se interessar pelo que o outro pensa, gosta, faz. Isso é muito importante pra gente se sentir valorizado também, né, Michele? Sim, é muito importante você ser respeitado naquilo que você sente, naquilo que você é, né? E a gente só começa o diálogo, esse vínculo, se a gente se dispõe a ter um tempo com essas pessoas. É isso, gente. Tem restaurante que já faz isso aí na sua casa também. Sabe aquela plaquinha? Não temos Wi-Fi, conversa entre si. Não precisa desligar o Wi-Fi de casa, não. Mas vamos propor um tempinho sem celular, né? Tá todo mundo na sala, não precisa ficar cada um no seu smartphone vendo uma coisa diferente. Vamos aproveitar esse tempo pra bater um papo mesmo, conhecer mais sobre o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, seu filho, né? Demonstrar esse interesse que é super importante pra gente criar esses vínculos familiares e ter uma vida familiar mais tranquila. Com certeza. Michele, obrigada pela sua participação e semana que vem tem mais. Tem mais.